Que se reorganiza o movimento estudantil depois do golpe? Lentamente, na minha escola não é típica. No primeiro ano já se reorganizou. No mesmo ano, o meu centro acadêmico estava o glorioso Caco. Ele já estava... Foi a primeira eleição que houve, a esquerda ganhou. Ainda no segundo semestre de 64. E quais eram as palavras de ordem? Quais eram as campanhas? Rapaz, não me pergunte. O partidão levar aquele negócio da liberdade democrática, né? Mas era uma coisa de reivindicação. Volta do controle da gráfica, controle do restaurante, porque antes de 64 o resto do bandejão era controlado pelos estudantes. A gráfica também era do diretório, eles tomaram e nunca devolveram. Então eram reivindicações bem pontuais para restabelecer os poderes antigos do diretório acadêmico. Em 68, a repercussão da morte do enterro do Edson pegou você de surpresa? Pegou. Você tinha 100 mil no enterro do Edson. Não se esperava, né? O primeiro morto que nós tivemos. Mas a coisa mais impressionante foi no dia seguinte, dia do enterro, onde chegaram os colégios secundários dirigidos por padres e freiras. E o afluxo de gente estranha ao movimento estudantil. Foi a coisa mais impressionante. Depois houve uma grande manifestação, né, na Cinelândia. Falaram intelectuais, artistas, donos de cara, políticos, sindicalistas. E em 68, até onde eu me lembro, o apogeu do movimento estudantil, o movimento mais 68, foram aquelas 2 últimas semanas de junho, né? Que lembrança você tem da evolução daqueles dias ali? Não, aquilo... Nós tivemos um primeiro semestre, nós organizamos muito. O primeiro semestre de 68 foi enormes manifestações de luta reivindicatória. Nós preparamos muito o terreno nas escolas, nós mudamos a orientação em fevereiro. Houve uma grande disputa na UME para se a gente devia se entrar na luta contra o pagamento das anuidades ou na luta por mais verbas. E nós impulsionamos a luta por mais verbas, ganhamos por um voto só o conselho da UME, que antigamente eram os conselhos que deliberavam, não era a diretoria da UE. E fizemos uma manifestação, uma decisão, começamos a ir para a sala de aula, a discutir professor, currículo. Então nós atingimos uma massa estudantil que normalmente ficava de fora, porque era só uma minoria dos estudantes que faziam aquela luta de rua contra a ditadura. Então tivemos um grande trabalho de base no primeiro semestre. Ao mesmo tempo, nós fazíamos as passeatas de rua. Cada mês tinha uma passeata, cada 15 dias, você fazia uma passeata. E o governo iniciou uma ofensiva, através da igreja, o Castro Pinto, propondo o diálogo. Nós mandamos lá o cara da UME, o Franklin, mas, de fato, já era o Partido Comunista e elementos da direita que se juntaram ao Castro Pinto e que queriam recusar a representatividade da UME. Então foi uma batalha a que nós afirmássemos a UME. Então fizemos um amplo trabalho de base e, ao mesmo tempo, garantimos nossa representatividade. E ganhamos. O diálogo tinha que ser com a União Metropolitana dos Estudantes. Então, isso foi um elemento importante para nós. Ao mesmo tempo, nós fazíamos as passeatas, manifestações de rua, onde dizíamos que queríamos dialogar. E o governo batia na gente. Então, mas começou a ficar um hábito. Você ia para Rio Branco, fazia a passeata, andava no meio dos carros, tocava fogo em 1 ou 2 carros de polícia. Então ficou uma coisa... E a imprensa começou a falar muito sobre tudo o Globo, esse editorial, dizendo que nós queríamos era fazer agitação, não queríamos diálogo. Então, diante desse quadro, que era um quadro complicado politicamente, nós quisemos mostrar que podíamos dialogar e que queríamos dialogar. E então decidimos ocupar o MEC. E planejamos, 2 meses, ocupar o MEC e, no dia seguinte, ocupar a Universidade Federal, a mostrar e forçar o diálogo. Nós somos bem preparados dessa vez, com pau, com pedra, com um coquetel molotov. Pela primeira vez, nós usamos a violência contra a polícia, nós nunca tínhamos usado. Até 68, nós sempre nos defendemos, em geral, correndo. Então, os caras chegavam para reprimir, quando a polícia chegava, nós
dissolvíamos a manifestação. Meia hora depois, uma hora depois, nos reencontrávamos num ponto pré-marcado e começávamos de novo. E aí a polícia vinha, e nós havíamos iniciado a manifestação 3, 4 vezes, entendeu? E sempre tentando enfrentar a polícia, não de forma militar, mas pela astúcia. Mas, em 68, diante desse negócio que nós não dialogávamos, cansados da perseguição policial, nós decidimos ocupar o MEC. E dessa vez nos preparamos para a violência. E tentamos entrar no MEC em 3 colunas, não tínhamos lido Clausewitz, entendeu? Então dispersamos nossas forças. Entramos em 3 colunas no MEC, fomos rechaçados, mas muita gente ferida, correu sangue, entendeu? E criou-se ali um clima. Nós tínhamos feito uma retaguarda na Rio Branco, deixando o pessoal na Rio Branco com a barricada. Pela primeira vez, nós fizemos uma barricada. Nossa tática tinha sido, até esse momento, andar na contramão e, enfim, uma coisa que a massa fez espontaneamente, paralisando a ação policial. A polícia só podia chegar a pé. Ela não podia usar nem carro, nem podia usar, porque fica aquele trânsito ficava embananado. A velocidade policial era muito diminuída. Mas nesse dia nós decidimos fazer uma barricada. E liberamos a avenida, portanto, para que as tropas pudessem nos assaltar. Quando não conseguimos chamar o MEC, fomos lá, já havia gente no edifício da Avenida Central, fizemos um comício, depois fomos ali para perto do antigo Jornal do Brasil, onde fizemos uma barricada. Quando a polícia chegou perto, chegou assim, quando vieram com aqueles passos de ganso, andaram desde a Cinelândia, quando chegaram perto do Jornal do Brasil, quando avançaram mesmo, nós de ordem de avançar, em vez de recuar. Então nós avançamos, batemos na polícia. A primeira vez eles não estavam preparados. Nós estávamos com um instinto guerreiro, porque já tínhamos tentado ocupar o MEC, e aí a polícia fugiu da gente. Então nós ocupamos o centro do Rio, e aquilo ali virou uma confusão. Aí tocaram fogo no caminhão do exército, depois, até chegar a pé. Quando chegou a pé, a gente foi acabando a manifestação. Declanchou na quinta-feira, como previsto, ocupamos a universidade, forçamos o Conselho Universitário a dialogar conosco. Eu acho essa manifestação mais importante de 68, porque a dominação ideológica dos professores hoje continua, mas é uma forma mais civilizada. Mas quando eu entrei na faculdade, você tinha professor que você não podia fazer uma pergunta. Ele dava aula e não admitia pergunta. Então era um conselho universitário, era um bando de relíquias. Então nós conversamos aí, dessa vez nós forçamos a barra, entendeu? E apesar da prudência e da moderação do Muniz, que era representante legal, ao contrário de nós queríamos dialogar e o Muniz ficava lá embreando no conselho, e o conselho enrolando. Nós já ocupando, afinal, nós arrebentamos a porta, entendeu? Da reunião, entendeu? A pontapé, e obrigamos os conselheiros a descer e a dialogar conosco no Teatro de Arena da Faculdade de Economia. E pronto. Então, conseguimos que votassem as principais reivindicações de verba, de material, de currículo, e, sobretudo, conseguimos que se estabelecesse uma reunião mensal com os estudantes para discutir as questões da universidade. E depois, quando nós saímos, estávamos cercados, a polícia não quis fazer acordo para a gente sair. Nós, escaldados pela manifestação de 66 na Faculdade de Medicina, não íamos ficar ali para sermos invadidos. Então, saímos na marra, já estava tudo planejado há muito tempo. Houve um grupo de estudantes com Weiler que saiu para aguentar a porrada. Foi para o lado direito e nós sempre pelo lado esquerdo. Isso, depois de termos feito barulho pelos fundos, como se fosse sair ali por trás. Aí, barulho a leste para atacar a oeste, né? Saímos então pelo outro lado e o Weiler saiu com uma turma na direção da Praia de Botafogo. 50 pessoas que nós tínhamos organizado. Enquanto para a massa sair pela esquerda na direção do campo de Botafogo. E funcionou, eu saí no meio da massa. Havia uma história que eu tinha saído trancado no carro da mala do reitor. Mentira, eu saí no meio da massa e a polícia estava do nosso lado, batendo. Eu vi ela bater no cara do meu lado. Mas a maior parte do pessoal saiu. Mas o último terço, eles começaram a atirar. Atiraram e o pessoal ficou com medo e ficou preso. E esse pessoal foi terminando preso, e foi a grande massa que foi para o campo de Botafogo, onde houve uma repressão.
urinaram em cima das moças, bateram, desmoralizaram, tiraram roupa de gente. E no dia seguinte a imprensa deu um grande destaque a essa repressão. Nós, sabendo que a repressão viria, já tínhamos convocado uma manifestação para as 8 horas da manhã de sexta-feira, pela primeira vez na vida. Nossas manifestações, de regra, eram mais tarde. E às 8 horas marcamos na Praça Tiradentes para sair. E já estava um quadro, entendeu? Muito, enfim, agitado. Quando nós chegamos, 8 horas, as bancas de jornais estavam abrindo e as lojas começaram a fechar imediatamente. Bastou, começou a ver jovem, começaram a mudar. E aí nós fizemos uma manifestação até o MEC, e isso veio degenerar na Sexta-feira Sangrenta com a violenta repressão policial. Da Sexta-feira Sangrenta, convocamos uma manifestação de massa para enfrentar o governo. O clima era de grande confronto, a população indignada. Na Sexta-feira Sangrenta, a principal característica é a população nos aplaudia toda hora, abria alas para a gente passar, incentivava, se misturou na luta contra a polícia. Não foi uma grande violência, muita gente morta, e nós já saímos insistindo que tem que convocar outra manifestação. Então nós estamos no 26 de junho, né? Uma experiência sua de ter liderado talvez a manifestação de rua mais expressiva, assim, desde 64 até aquele momento, 100 mil pessoas no Rio Branco. Foi. Importância política grande. Mas a convocação saiu daí, então teve todo um combate e tal. E afinal fizemos uma manifestação, o governo decidiu permitir. Não? E aí foi uma manifestação com o enterro do Edson maior, mas do mesmo porte, com ampla participação popular. Nós tínhamos tirado uma comissão popular para dialogar com o governo no enterro do Edson, no dia do enterro do Edson, e voltamos a ter uma nova comissão popular, tirada no 100 mil, também para dialogar com o governo. E o 100 mil, é conhecido, foi uma grande manifestação, com ampla participação, maior que a do enterro do Edson, porque foram mais artistas, mais pessoas de destaque, mais secundaristas e, sobretudo, mais gente de classe média. E onde os pais foram. Uma manifestação em que os pais compareceram. Então, essa deu uma dimensão maior, né? Uma grande manifestação da classe média com apoio daqueles setores operários, sindicalistas, de uma certa vanguarda operária que existia. Mas é evidente, uma manifestação de classe média. Por isso o Nelson Rodrigues se queixava que não viu o negro na passeata de 100 mil. Uma manifestação não. Na verdade tinha. Porque tinha até dirigentes que eram negros, mas ele não deixava de refletir uma verdade, que era uma manifestação de classe média. Uma manifestação amplamente convocada, diferentemente da morte do Edson, que tinha sido uma coisa surpreendente. Né? É verdade. Foi convocada. Tudo a imprensa falou muito. Né? Quem melhor convocar nossas manifestações era a imprensa. Né? Até para denunciar, para dizer que era uma maluquice e tal. Não, os 100 mil realmente foram mais convocados. E tinham mais gente que o enterro do Edson. Mas o enterro do Edson foi uma manifestação grande, muito grande. Quando a gente tinha os olhos da gente, era sempre para a Cinelândia, o enterro do Edson cobriu, a Cinelândia foi toda ocupada. No 100 mil aquilo estava ocupado e ia pelas ruas adjacentes. O 100 mil realmente é uma manifestação maior, mais compacta, entendeu? E mais expressiva do ponto de vista, sobretudo, da intelectualidade dos artistas. Mas no resto, a base dessa manifestação estava já no enterro do Edson. E no segundo semestre há um descenso, né? No segundo semestre eu não participei, né? Porque nós fizemos uma passeata de 100 mil, depois a chamada passeata de 50 mil. E que foi uma passeata combativa, mas dessa vez o governo fechou loja antes, fez tudo, tirou um feriado, entendeu? Só para dificultar a ação da gente. Mas tinha bastante gente, mas foi mais combativa, mais dura, mais de confronto. E mesmo assim foi uma diminuição substantiva e nós decidimos que agora era hora de voltar para a universidade. E nós sempre combinamos a luta na rua com a luta na universidade. Porque recuamos para a universidade. Tinham começado as séries estudantis e nós voltamos a discutir na universidade. Nos refugiamos na universidade, sabendo que para reorganizar as forças e tal, e para voltar a travar lutas reivindicatórias, quando chegasse agosto. Eu fiz o processo, mas aí no dia 2 de agosto, quando abriam as aulas, eu fui preso
Então, passei 1 mês e meio preso, fui solto, passei uns 5 dias aqui no Rio, depois passei mais 15 dias em São Paulo, trancado, escondido. Depois fui para Ibiúna, quando saí de Ibiúna fui preso. Então, minha participação do segundo semestre é muito pequena. Mas você, trancado, achava que era possível reunir mais de 900 estudantes num sítio no interior de São Paulo sem interferência da polícia? Eu não tinha ideia nem de onde seria. Eu não sabia nada do Congresso da UNE. Eu só soube depois quando contaram as histórias. Depois da cadeia, uns acusavam os outros e eu soube como é que foi feito. Esse congresso, eles quiseram fazer no Rio, na Guanabara, né? E nós recusamos, porque achamos que nós não tínhamos condições de fazer. Um congresso com centenas de delegados. Nós tínhamos feito um congresso com 450 delegados já em 67. E a polícia chegou um dia depois que a gente saiu do convento. Então, nós sabíamos fazer um congresso daquele porte, era muito difícil. Inclusive, o barulho, não tem jeito. Aquilo, junto a uma massa de 450 pessoas. De forma que, quando propuseram fazer no Rio, nós dissemos, nós não temos condições. E eles decidiram fazer em São Paulo, então. Você em Ibiúna não foi identificado? Não. Eles pegaram os paulistas e os outros eles não conheciam. O pessoal de São Paulo separou logo o Zé de Seu, o Travasso, né? E eles foram levados, a meu ver, já separados dos ônibus. Mas eu fui num ônibus e quando chegou lá em frente à cadeia onde levaram a gente, eu fugi. Mas passou do outro lado da rua um cabo aposentado que me viu sair do ônibus. Aí me dedou. E aí foram me buscar e me prenderam de novo. Ninguém tinha visto. Os caras do ônibus não viram, a polícia não viu. É um dos momentos mais tristes da minha vida. Muito azar, né? Tem uma fotografia no O Cruzeiro. E minha tia viu e disse, nunca vi você tão triste. Porque aí eles tiraram minha camisa para não fugir, me algemaram, me amarraram, não sei o que diabo fizeram. E quando eu estava chegando preso, aí o cara do Cruzeiro tirou a fotografia. Voltando um pouco atrás, você começa a militar no PCB, então... Então ele percebeu o seguinte, eu era parte de um grupo revolucionário, qual participava meu irmão mais velho, um irmão mais velho que eu, Moacir, e entramos num grupo que era feito de restos das organizações, resto do PC, resto da AP, resto da Polop, e fazíamos panfletagem, então, e atuávamos juntos, e discutíamos alguma coisa eventual do movimento estudantil. Então eu não participei diretamente do movimento estudantil em 64. Né? Porque no dia que eu participei da primeira Assembleia Geral foi 31 de março. Então veio a repressão. E eu só fui participar do movimento estudantil, movimento pequeno burguês, afinal de contas, em 65, quando esse grupo do qual eu participava, qual era a base, decidiu se dissolver. Porque o pessoal da PL começou a brigar com o pessoal do PC, com o pessoal da AP, porque as respectivas organizações começaram a se reconstituir. Então eles deixaram de serem caras perdidos, passaram a manter vínculos com as antigas organizações, aí dissolveram o grupo. E eu aí fiquei solto, então tinha um pessoal na universidade, na CACO, na Faculdade de Direito, que era de esquerda e que queria construir um partido revolucionário. Então me chamaram para entrar no PC, mas já para fração. Já me chamaram para entrar para destruir o Partido Comunista e construir um partido revolucionário. Então eu já entrei em contato com esse pessoal da esquerda. E entrei em 65 e saí em 66, quando nós fundamos a DI. Quer dizer, ficamos conhecidos, terminamos adotando esse nome. E como é que você encarava a opção da dissidência pela luta armada? Não, veja bem, nós sempre fomos pela luta armada, mas não tínhamos nenhuma posição foquista ou guerrilheira, uma definição geral de luta armada. Em 67 começam os debates porque o pessoal de São Paulo, o pessoal do Estado do Rio, as dissidências que começaram a rachar, a nossa foi a primeira a rachar.
A dissidência da Guanabara foi a primeira a rachar. Rachou o pessoal do estado do Rio, rachou o pessoal de São Paulo, rachou o pessoal do Rio Grande do Sul. E chegaram a formar um comando interdissidências. E o pessoal de São Paulo e do estado do Rio aderiram às teses do Debré, foco guerrilheiro. E houve um grande debate lá dentro da dissidência da Guanabara, na qual eu e Daniel nos opomos. Nos opusemos às teses guerrilheiras. Na verdade, aí rachou em 3 em 67. Uma parte já era ligada, queria sair com o PCBR, com o Mário Alves, sobretudo, que era a figura mais expressiva. Havia uma parte que queria fazer o foco. Então a direção rachou em 2 partes. E eu e Daniel, que não queríamos nem o PCBR, entendeu? Porque achávamos que era muito tradicional, nem para o foco, fizemos uma posição própria, que era não era nem foco nem burocracia, partido e luta armada. E ganhamos o congresso, um exagero chamando, a reunião da DI, a conferência, ela rachou em 3 partes. E nós ficamos com a DI, porque ganhamos a maioria. Os foquistas disseram que iam aceitar o resultado, mas um mês depois saíram. E o pessoal que queria ir para o IBR já tinha sido expulso antes. Então ficamos nós, um grupo que eu calculo 12 a 15 militantes. Ficamos com a DI no final de 67. Mas quando começa a 68, nós incorporamos logo pessoas que estavam próximas, como Franklin, Carlos Vale, outros, que era o OPP, se incorporaram e nós crescemos logo para enfim, não sei se dobramos nossas forças, porque eu não era da direção. Mas tínhamos pouca gente, era um grupo muito pequeno. E organizarmos uma turma de 125 estudantes em torno de nós, simpatizantes organizados, que discutiam filosofia, marxismo, enfim, tinha um curso de educação, mas não conseguimos dar conta de mais do que 125, porque não tínhamos braço. Então, eu peguei a presidência da UME, o racha foi depois disso, foi próximo já a dezembro, o Daniel ficou também, então o Daniel foi para a direção. Daniel, não me engano, Vera Silva, Stuart. E eu não fui porque nós tínhamos aprovado na DI uma resolução que líder de massa não podia ser dirigente partidário para não acumular poder. Como é que você ficou sabendo do sequestro do embaixador americano? Eu estava preso na PE de São Paulo. E havia um cabo, boa praça, boa gente, que foi lá e me contou que tinham sequestrado o embaixador americano. Os terroristas, né? E eu me diverti muito, entendeu? Mas achei que era uma coisa de gente do Marighella, né? VPR, aquilo. Aí um dia começou um movimento do cacete lá, chega gente, entendeu? A gente viu barulho e tal. Tiraram da cela, me jogaram num camburão, tá cheio de general, oficial, lá na PE. E aí disseram que eu ia me matar, em represália pelo sequestro e tal. Então eu me preparei para morrer, sem grande alegria. Depois, quando eu estava nesse camburão, aí entraram nele Travasso, Dirceu e o Ribas. Entraram, disseram, que cara é essa? Quem é que está rindo? Aí disseram, nós vamos sair e tal, estamos na lista. Então disseram, você está na lista e tal, e nós estamos na lista e vamos sair. E eu nunca imaginei, porque eu não tinha relação com o pessoal das Ações Armadas. É verdade que minha Ana Maria, que era ligada a Marighella, dizia, o Marighella vai lhe tirar. Eu digo, não faça maluquice, pelo amor de Deus, não quero. Mas a DI já tinha avisado que ia me tirar. Então, toda vez que eu saía da cadeia para ir à Justiça Militar, eu no camburão já ia deitado. Eles me botavam lá sozinho, eu deitava, esperando o tiroteio. A ideia inicial deles era atacar um carro de polícia. Então, quando saiu, disseram, quem sabe, ninguém sabe e tal. Todo mundo imaginava que era uma coisa do Marighella, da VPR, não sabia direito, depois disseram que era do Marighella. E pronto, aí eu soube com o menino, fui pro DOPS, no DOPS juntaram com outra turma, que tem Zé Ibrahim, se não me engano, aí era Zaratini, João Leonardo, estavam todos na cadeia, eu não conhecia direito eles. Ficamos na cadeia, no dia seguinte, se não me engano, saímos, fomos para o aeroporto, amarrados,
aquelas coisas constrangedoras, amarrado o braço, a perna, um amarrado no outro. Você, para ir mijar, tinha que... O cara do seu lado, o seu colega, tinha que mijar com você, porque é uma situação... Aí ficamos lá horas amarrados. Aí depois nos botaram no avião e fomos para o Galeão. Já aí soltos. No Galeão desembarcamos soltos, tá? Para encontrar, pegar o pessoal que estava no Rio. Pronto, e aí ficamos à vontade. Não tava, nem imaginavam que os paraquedistas já estavam para chegar lá. Então, e o clima era do melhor humor. De forma que essa fotografia que ficou célebre, todos nós célebres, é uma fotografia que não mostra a realidade. Nós estávamos na maior alegria e no melhor bom humor. O que acontece é que alguns policiais, tinha um policial aqui do Rio, Mário Borges, se não me engano, Mauro Borges, ele começou a tomar muita intimidade com a gente. E aí a gente eles obrigaram a gente a tirar aquela fotografia e começaram a fazer umas piadinhas e tal, e a gente decidiu trancar a cara. Então nós trancamos a cara de propósito. Mas o clima não era aquele. O clima era de esperança, de vontade de sair. Daí pegamos um avião, os paraquedistas, graças a Deus, chegaram tarde, paramos em Belém, em Recife, para pegar o Bezerra, e depois em Belém para pegar o Chuchu. Ninguém entendeu, o Chuchu entrou em Belém. Mas que ditadura militar, ninguém pensou por que é que o Chuchu entrou em Belém. Quem você já conhecia pessoalmente? Chuchu, tinha sido feito um movimento estudantil, a Maria Augusta, né, o Ricardo Vilas, que eram do Rio, Travasso, Dirceu. Que esgotou aí meu conhecimento. E conhecia, evidentemente, de nome o Ibrahim. E que lembrança você tem do voo? Rapaz, no voo foi a mesma coisa, nós somos amarrados. Era um avião daquele de que a gente vê em filme americano de paraquedista, né, 2 bancos laterais. Nós fomos lá ouvindo o discurso do Costa e Silva e o hino nacional que eles botavam. Uma tortura terrível. Ouvir o Costa e Silva, realmente, nós não merecíamos. Mas, enfim, uma chateação. Adiante do que a gente estava esperando, para nós tudo aquilo era refresco. Qualquer problema ali para nós era beleza. E, na verdade, era um texto apócrifo, assinado pelo Costa e Silva, porque o Costa e Silva já não tinha condições de ditar era texto. isso, né? Estava, enfim, a junta militar, o Costa e Silva estava mal, né? Ele tinha tido já o ataque, né? Então fizeram lá um negócio, a gente foi ouvindo aquela lenga-lenga. E o embarque do Gregório, como é que você lembra? Rapaz, não lembro nada demais. O Gregório entrou, todo mundo muito quieto e tal. O que chamou a atenção foi a entrada do Chuchu, porque o Chuchu entrou assoviando a Internacional. Aí todo mundo riu e tal. O Gregório nada, entrou o Gregório e tal, a gente já sabia nessa altura quem era. E o desembarque no México foi imediato? Não, demoraram porque houve uma confusão. A polícia brasileira não queria entregar e queria que eles soltassem o americano. Houve lá um contratempo, a polícia mexicana teve que agir com certa energia para que nós pudéssemos desembarcar. Então, houve lá um confronto entre eles e nós terminamos desembarcando. No desembarque havia lá uns brasileiros, fomos recebidos com festa e tal, e fomos levados para um hotel, onde aí ficamos. E esse período no México, como é que se deu? Olha, esse período do México foi muita imprensa. Eu peguei o Dirceu e o Travasso. Fizemos um pacto então de não falar, que nós não... Enfim, tinha o problema da ação militar. Estavam lá com o pessoal guerrilheiro. E nós consideramos o seguinte: não vamos falar porque hoje não é o movimento estudantil que domina a cena política brasileira. Vamos deixar que o pessoal da luta armada fale. E abrimos a exceção para Maria Augusta, porque a Maria Augusta falava inglês, que era uma grande vantagem, e era a única mulher do grupo, então era a pessoa mais exigida para falar, né? A única mulher do grupo e tal. E eu, Dirceu e Travasso, decidimos não falar, entendeu? Nem dar entrevista, nada, ficar na nossa, porque achavam que não... Quem estava fazendo ação lá era esse pessoal que devia falar. Nesse momento, que eu já soube no Galeão que tinha sido o pessoal nosso também. O Mauro Borges me disse que tinha sido que o Franklin estava metido. E eu depois, quando cheguei lá, que fui informado que o meu pessoal estava já fazendo ações armadas.
contra o meu conselho, entendeu? Não era a minha linha. E então pronto, ficamos lá, quietos, acordávamos cedo, fizemos muita amizade com o Gregório Bezerra, eu, a Guta, né, o próprio Ricardo, temos muita amizade com o Gregório, brinca muito com ele, entendeu? Demos de presente lá um livro provocativo, né? Eu não me lembro qual desse livro do Lênin a gente deu, porque fica muito surpreso lá no México, tudo de Lênin era publicado, Marx, aquele negócio. Então nós íamos numa livraria vagabunda que tinha perto do hotel e demos um livro lá do Gregório de presente. E ele não se vexou. Né? 2 dias depois ele deu o esquerdismo pra gente, entendeu? Então ficava aquela brincadeira e nos demos muito mal com o pessoal da luta armada. Muito mal. Desde o início houve conflito, confronto. Eles não entendiam, porque a imprensa só procurava a gente. E eles faziam reuniões e o Travassos ganhava reuniões. A gente dizia, Travassos, não vamos abrir a boca nas reuniões. E não abrimos. Votávamos e tal. Aí o Travassos, uma vez, ganhou a reunião. Aí pronto, como o Travassos ganhava a reunião, eles passaram a reunir só eles da luta armada, para não se dividirem com nossa presença e tal. A partir daí eles formaram um corpo à parte, pessoal da luta armada, e nós, estudantes, e eventualmente mais o Ibrahim, que era próximo da gente, ficava mais na nossa. E disseram, mas vocês são maioria, façam o que quiserem. Então o clima era um clima de certa tensão. A dissidência da Guanabara, naquela ação, conseguiu soltar os 3 quadros, os 3 militantes que ela tinha preso, que era você, a Maria Augusta e o Ricardo Vilas. Como é que vocês se articularam no México? Nada, não tem um problema. Nós ajudávamos bem no México, não articulamos, não fundamos nenhuma célula. Conversávamos, informar, não tinha o que fazer. Mas eu não queria ir para nenhum país socialista, não queria ir para Cuba. Porque sabia que aquilo ali era domínio do Marighella. E que eu indo para Cuba não ia ter contato com o pessoal, então eu queria ir para Paris. O pessoal, aí o pessoal da luta armada se dividiu. A FPR também não queria ir para Cuba. Eles queriam ir para a Argélia. Então fizemos um acordo para ir até a Argélia, daí eu iria até Paris, tentar negociar. Mas aí o Fidel Castro pediu a todos que fossem a Cuba no ato de apoio, que de Cuba nós poderíamos ir para onde quiséssemos. Era muito difícil mesmo também para a gente ir para... Era para Raul, né? A embaixada era da República Árabe Unida. Ia primeiro para o Egito, para depois ir para a Argélia. E o pedido do Fidel, nós decidimos então ir todos a Cuba, menos o Flávio Tavares, que ficou no México, porque arrumou emprego, era jornalista, gabaritado. E o Ricardo Vilas, e decidiu ir para Paris para seguir a carreira musical. Então, ele já era músico, né? Nós, os outros 3, nós decidimos ir para Cuba, com a garantia que iríamos depois para onde quiser, que não teria problema e tal. Não fomos para Cuba por isso, não queria ir, não me dei com os cubanos, briguei desde o primeiro momento com eles, entendeu? E passei 2 anos e meio lá contra gosto. Chegar era fácil, sair mais complicado. E como é que foi a recepção em Cuba? Olha, a recepção foi calorosa, chegamos lá. Do céu eu já vi aquilo coalhado de verde oliva, coisa que não me deu nenhuma alegria, entendeu? Porque tudo militarizado, né? Todo mundo de uniforme e tal. E houve uma recepção, Fidel estava lá no aeroporto, numa mesa, uma mesa baixa e umas cadeiras em volta da mesa. Eu fiquei no outro lado do Fidel, na cabeceira oposta, do lado de cá, não me lembro direito. Mais para o lado de cá, afastado. E o Fidel fez lá um discurso sobre socialismo, aquela coisa do Fidel. E eu achei que era muita baba, porque estava se vangloriando muito. Os cubanos são muito, assim, cheios de si. Fomos lá para uma casa na Praia de Santa Maria, com uma casa encantadora, uma praia boazinha, cheia de pinheiros, uma coisa estranhíssima, né? Para mim, praia de pinheiros. E aí pronto, os caras da Helene começaram a mandar no pedaço, né? Eles é que eram... Era a polícia conversar com a gente, a inteligência. Todo o tempo que eu tive em Cuba, quem conversava com a gente era a polícia, entendeu? Política, né? G2. Desde o início nós tivemos problema. Mas assim decidiram, não, vocês podem viajar para qualquer canto, mas vamos fazer um recorrido na ilha. E nós fizemos um recorrido, sempre tratados com cortesia,
mas politicamente nada. E aí pronto, tudo em Cuba era monitorado, nossas cartas eram censuradas, todos os contatos que você tinha eram censurados. A polícia lia as cartas que recebia da mãe do Ibrahim. Um dia um policial contou para o Ibrahim, disse, gosto muito de sua mãe. Ibrahim disse, como você sabe? Ele disse, rapaz, li suas cartas. E aí eu ouvi, ficamos em Cuba, houve uma divisão, que a Helene foi para um canto à parte, e nós fomos morar numa casa junto com a VPR. Eu e Maria Augusta pedimos para sair, eu fui para o hospital, fiz uma série de operações, depois eles foram lá fazer um treinamento de tiro e fabricação de bomba, entendeu? Que era um tiro tipo de treinamento urbano, né? Quando eu saí depois do hospital, eu cheguei lá, nesse lugar, eu fui lá fabricar bomba e fazer trabalho voluntário. Quando tinha lugar vago, eu ia com um cara da Helene que eu gostava, que tinha sido cara de estudante, eu conhecia, e ia com ele quebrar pedra. A gente quebrava pedra no intervalo. O trabalho voluntário da gente tinha que fazer lá, nós quebrávamos pedra. E fiquei lá aprendendo aquelas bobagens. Nunca tive jeito para essas coisas mesmo, entendeu? Eles fizeram lá, faziam umas bombas, entendeu? Você aprendia a fazer bomba e atirar de pistola. E passei 15 dias e aí comecei a cobrar uma volta. E não deixava a gente sair. Porque o caminho deles era o Marighella e eles diziam que não tinham como. E aí foi uma longa briga para poder sair de Cuba. Eu e o pessoal da VPR chegamos a fazer uma manifestação e fomos lá dentro do Comitê Central entregar uma carta de protesto, porque estava nos impedindo de fazer a revolução. Entendeu? Mas o governo cubano ele tinha seus privilégios com as organizações que ele apoiava. E então nós ficamos lá. Entendeu? Cortei cana e depois, não devo negar, recebi as facilidades dos cubanos para comprar livro. E passei uma parte do tempo estudando. Nos proibiram de trabalhar, o pessoal do Marighella podia trabalhar. Então, foram para a fábrica e nós éramos impedidos de trabalhar. Fomos lá impedidos de trabalhar. Enfim, até o momento em que chegou a turma do Daniel. A turma do Daniel, eu mandei uma carta para lá para eles não virem. Mas o Franklin, que era mais cubanófilo, mandou uma carta para eles virem. Eles chegaram, entendeu? E logo se desiludiram também com Cuba. Mas o pessoal me obrigou a fazer o treinamento da guerrilha rural. E eu fiz lá aquele treinamento que um amigo nosso lá chamava Fábrica de Cadáveres. Que as pessoas iam lá, faziam treinamento, achavam que era guerrilheiro, voltavam para fazer e morriam todos. Então, é uma ficção. O nego sai de lá achando que tem algum preparo e tal. Mas fomos uma turma muito subordinada, a primeira turma lá que não recebeu nota. Eles dão uma nota lá para a organização e tal. Recusaram-se a dar notas para a gente. Nós tínhamos um nível político muito superior, entendeu? Eles não estavam acostumados a tratar com quadros políticos, não tinham nível teórico, e era uma coisa assim, absurda. O cara ia dar aula de estratégia, não sabia nada. Eles eram bons guerrilheiros práticos, certamente, né? Mas pronto, aí foi uma turma considerada intelectuais, uma turma, enfim, não satisfazia os padrões cubanos. Mesmo assim, acabamos o curso, depois de grande sacrifício, entendeu? E aí mudou muito o Brasil, o Lamarck entrou para a antiga DI, que tinha virado MR8, e começaram as pessoas a sair, eu, afinal, consegui sair. Não fui o primeiro, mas terminei conseguindo sair de Cuba. E como é que foi a sua relação com os cubanos nesses últimos meses? Veja bem, com os cubanos, entendeu? O povo cubano é fantástico, é maravilhoso. A minha relação foi ótima com o povo cubano. Povo culto, povo preparado, povo nacionalista, mais simpático. Um pessoal muito parecido com o brasileiro, entendeu? Alegre, gosta de música, né? Então eu me dei muito bem com o povo cubano. Agora, o governo cubano é uma ditadura, entendeu? Reprime seu próprio povo, entendeu? Conservadora, entendeu? Na época que eu estava lá, eles estavam tratando os homossexuais, por exemplo, um choque elétrico para os caras aprenderem, entendeu? A coisa mais grotesca que tinha. Um machismo dominante, nenhuma liberdade. O CDR, na verdade, são organismos, entendeu? De fiscalização do Estado, são vendidos como organismos de auto-organização da massa, mas não são nada disso. Ali está vendo para ver, os aposentados, os velhos, ficam ali olhando se alguém saiu da linha, entendeu? Que é uma grande organização de controle da população, e a população não tem nenhuma liberdade. Foi que eu não acredito em socialismo, que os trabalhadores não têm liberdade. Então, pronto.
Estive lá, assisti o Fidel, um grande líder de massa, extraordinário. Assisti uns quantos discursos dele, então depois, claro, ninguém aguenta, né? Porque o bicho fala só pega. E tive contato com gente boa lá em Cuba, com alguns comandantes que eu estudei muito a história de Cuba naquela época, muitos comandantes que tinham participado da guerrilha. Interessante, tive contato com o pessoal que trabalhou com o Che Guevara, que era um pessoal muito preparado, mais preparado que em Cuba, todos eles dissidentes e postos para escanteio. Tive contatos com pessoas de outros países, entendeu? Italianos, franceses, marroquinos, mas, na maior parte do tempo, clandestino. Não se passava em casa. O que é que eu fiz? Estudei. Então, eu estudei muito, sobretudo, Lenin, né? Li as obras completas de Lenin, estudei Capital de novo, reli, estudei Marx. Aproveitei o meu tempo. Você vai ver que no exílio tem dois tipos de pessoas. As pessoas que perderam o seu tempo e as pessoas que ganharam o seu tempo. Eu ganhei meu tempo, fui lá, estudei marxismo, aprendi uns rudimentos de matemática com meu amigo Cid Benjamin, entendeu? Porque eu era um ignorante, mas não foi suficiente. Eu fui fazer economia, realmente não sabia nada de matemática. Mas na Bélgica, quando eu saí, depois de muitas peripécias para lá na Bélgica, eu fiz meu curso de economia também. Do grupo de 15, assim, dos 14 companheiros seus, 6 já faleceram. Que lembrança você tem deles? Depende. O Travassos era muito meu camarada. Eu tive uma relação mais difícil com o Travassos na cadeia, porque nós tínhamos pontos de vista diferentes. Eu e Dirceu eram muito mais unidos. E Travassos era mais unido ao Franklin. E eu e Dirceu nos entendíamos mais. Mas sempre dei bem com o Travassos, antes e depois da cadeia. Aqui no Rio, nós nos tratávamos muito bem no movimento estudantil. Encontrava com ele, às vezes, antes de uma manifestação, tomava uma cachaçinha com ele no botequim, enquanto a passeata ia passar para nos pegar, que a gente nunca ia no ponto anunciado. E tive uma boa relação com ele em Cuba, muito boa. Travassos era um marginal também em Cuba, entendeu? O nego não ligava para ele, não fazia nada, ele ficava ali, entendeu? Então, mantivemos nossa relação de amizade. E o Travassos, quando morreu, tinha acabado de tomar uma cerveja com a gente no carnaval, na Cinelândia. Eu, o Cid, devíamos ter vindo de um desfile do Clube do Samba, ou estavam pegando a segunda-feira ali tinha aquele desfile de escola de samba do Grupo B na Rio Branco, e nós estávamos lá, nosso pessoal, esquerda ali, pegou o Travassos, esteve conosco, antes de morrer. Dali ele saiu, foi para o Leme, e o carro dele bateu. Ele morreu. Então eu estava muito bem com o Travassos. Em Cuba, terminei me dando muito bem com o João Leonardo. E era meu companheiro de farra, entendeu? Nós gostávamos muito, ele gostava de fumar aquele chabutão cubano e tal. E nós saímos muito para ir para o bar, quando podia. Estamos batendo papo, muita proximidade, porque quando se formou o Molipo, esse pessoal da Helene lá na ilha rachou. Se formou o Molipo, onde estava o Dirceu, a minha ex-mulher Ana Maria, entendeu? E ele ficou muito próximo de mim politicamente também. Ele e o Lauriberto, que também morreu, do Molipo, ficaram muito ligados a gente. E antes de voltarem para o Brasil, inclusive, conversaram conosco para saber se deviam voltar ou não. Porque eles pensavam como nós, moderadamente, digamos, pela direita, não eram militaristas. E nós tivemos discussão com ele para saber o que ele fazia, ficar com a gente em Cuba ou ia para o Brasil. Mas nós todos queríamos voltar. Então nós achamos que ele devia vir e continuar lutando para o pessoal não ficar militarista demais. Ele morreu, porque sempre deu muita pena. Porque eram companheiros que no final ele e o Lauri concordavam, inclusive politicamente com a gente. Além de com ele ter uma relação de amizade lá em Cuba. Senti muito a morte deles. Mas aquele negócio inevitável, todo mundo queria voltar. Você não sabia como era. Eu não imaginava também que o Molipo ia ser dizimado. Mas o Molipo, ele tinha uma noção de autocrítica do militarismo que era somente técnica. Enquanto esse pessoal, o João Leonardo e o Lauri, eu me lembro, tinha mais 2 pessoas que fechavam conosco no Molipo. Eles tinham concepção política. Sabiam que aquela política toda estava errada. Mas o pessoal veio para cá e, enfim, terminou destroçado, porque tinha infiltração, né? E depois tiveram que pegar velhos contatos e tal, e por aí foram sendo
dizimados. Quem mais morreu? Morreu o João Leonardo. Velho Frate? Velho Frate, eu tinha uma relação cordial, mas distante com ele, nunca fui amigo do Frate. Gregório? O Gregório, nós ficamos muito afeiçoados ao Gregório, mas nossa conversa com o Gregório foi muito curta. Mas viramos todos admiradores do Gregório. Eu não sou exceção, né? Ele era um doce de pessoa, um cara dedicado, sabe? Foi lá flexível, mostrou de uma lhaneza muito grande. Nós aprendemos muito com as histórias do Gregório, o que ele contava para nós, foi um aprendizado. A resistência dele à cadeia, a militância dele, ele contou para nós a história da vida, ficou muito próximo do Gregório Bezerra, um figuraço. O Onofre? Tive uma relação sempre boa com o Onofre. Não fiquei amigo, o Onofre era um cara muito fechado, mas morei na mesma casa que ele, um período rápido. O Onofre sempre comigo manteve relações cordiais. Depois tive com ele no Chile, ainda, mas aí já muito rápido. E tratei com ele o tempo inteiro, porque ele também queria sair de Cuba, ele era da VPR discriminado pela polícia cubana, de forma que eu tive relações políticas cordiais, mas não era amigo também do Onofre. E, por último, o Ives Marchetti. O Marchetti era amigão. Marchetti era meu camarada antes, eu conheci o Marchetti do tempo da DI, aqui no Rio. Marchetti era meu amigo de copo, meu amigo de farra, meu amigo de conversa, entendeu? Enfim, Marchetti era uma figura humana excepcional. Sempre gostei dele, entendeu? E sempre foi politicamente porra louca. Então, em política também nunca nos entendemos. Mas voltamos e com o Marchetti eu cheguei a me encontrar aqui no Brasil. Algumas vezes ele morou um tempo aqui, andou em Cabo Frio. Encontrei com ele, sempre a mesma figura afetuosa. É a melhor lembrança do Marchetti. E como é que foi a decisão de ir para o Chile, de Cuba? Não tinha decisão nenhuma. Eu queria ir para o Brasil. E eu e Daniel, que éramos mais aliados, entendeu? E éramos mais à direita no coletivo nosso, o Franklin era mais à esquerda, Gabeira era mais à esquerda, mais militarista, entendeu? E havia um pessoal que terminou fechando mais comigo, com o Daniel, mas lentamente. Então, eu e Daniel compreendíamos que devíamos voltar ao Brasil para impedir que o pessoal fosse destruído completamente. E tivemos amplas discussões a esse respeito. Eu queria vir, mas eu era muito antipatizado, porque eu era um cara tido como direita demais. O Daniel tentou voltar, mas no final o coletivo decidiu que era o Franklin que voltaria. Justamente o Franklin, que era um cara que menos à direita, junto com o Gabeira ali no coletivo que nós tínhamos. Então, nós queríamos voltar primeiro para impedir a catástrofe. E fomos saindo lentamente, eu terminei saindo, enfim, um dos últimos, e fui antes para a Argélia. Eu passei 6 meses clandestino na Argélia, sozinho. 4 meses, não posso lhe dizer quanto, não me lembro. Onde vivi sozinho, ganhava um dinheirinho, uma merreca, não dava para nada, eu fazia um feijão, entendeu? Com arroz, comia isso a semana inteira, para economizar um dinheirinho para comprar livro. Comprava um livro e uma vez na semana eu saía para ir no centro da Argélia, eventualmente podia ver um filme, mas sobretudo ia tomar uma cerveja e comer sardinha, um peixinho frito que eles tinham lá, que era a coisa mais barata. Então foi um tempo muito ruim para mim. Você ficou Fiquei muito só. Ou em Oman? Alguns meses, fiquei em Argel. Primeiro eu estive lá com Gabeira, com a Vera, com Gabeira, com o Daniel, mas eles todos foram embora para o Chile. E eu fiquei, porque o pessoal do Brasil dizia que meu caso era especial, porque eu era muito conhecido, porque não sei o quê. Na verdade, não queriam que eu fosse para o Brasil, entendeu? Então, eu fiquei ali jogado, entendeu? Fizeram política de me tramitar. Aí daí, afinal, houve uma crise no Brasil, entendeu? E terminaram me levando para o Chile. Cheguei no Chile, né? Tinha lá um pessoal, era o Muniz e o Franklin, que eram bem esquerdistas, entendeu? E começou, e eu era o cara de direita. O Daniel ficava ali no meio. Mas, de repente, os últimos remanescentes do Brasil vieram. Eram 4 direções e 3 bases, entendeu? Então, saiu esse pessoal do Brasil
dos quais eu já conhecia dois caras, um da Bahia, que tinha sido secundarista, Baixa, como a gente chamava, não lembro. Outro era o Sérgio Huber, e, enfim, e chegou lá o pessoal, e o pessoal tinha ido para a direita extrema da Polop, pessoas da Polop. Eu também digo assim, não, entendeu? O marxismo requentado, não. Então começou a disputa curiosa, porque o Muniz e o Franco passaram para a direita e se aliaram com eles contra nós. E eu fiz uma aliança com a turma do Daniel, e fizemos lá um bloco, que houve uma divisão política lá. Eu passei 6 meses clandestino no Chile. Nessa altura, Gabeira estava fora já tinha rompido com a organização, estava com uma posição muito melhor. A Vera Silva também tinha se afastado. Não tinha quem. E o Daniel, e o Cid ficou distante também, se não me engano. O Cid não fez opção por nada, ficou ali no... E com o Daniel, o Samuel, mas alguns de um lado, entendeu? Maria Augusta. Pronto. E a turma nova com o Franklin, com o Muniz, juntos do outro lado. Daí que eles seguiram uma linha de reconstruir a MR8 e continuaram com a organização. Nós, no início, disputamos a MR8, não sei como chamava, entendeu? E terminou que nos dispersamos depois do golpe do Chile. Como você encarou a pena do banimento? Não tem a menor importância. Olha, apesar de eu nunca ter sido militarista, para mim aquilo era uma guerra. Fazia parte. Dificultou a tua vida quando você foi para a Europa? Ah, muito. Muito, né? Porque viver era muito difícil. E eu não falo da questão material. A gente sempre recebeu ajuda lá. Você montava uma casa, recebia ajuda. Os belgas da Oxfam, os belgas do Partido Comunista, do Partido Socialista, eles davam ajuda. Os móveis a gente ganhou, entendeu? Claro, um móvel velho e tal, mas a gente sobrevivia. Enfim, eu fui operário 7 meses com outros companheiros. Me aproximei muito de um pessoal de Goiás, que eu tinha conhecido do Chile. Os Pereira, entendeu? A Dagmar Pereira, o Atos Pereira e o Gaúcho, que era casado com a Dagmar. Fui lá em Bruxelas e tal, trabalhei 7 meses na fábrica, depois consegui ganhar a bolsa. Fui para a universidade estudar economia, via muito pobremente. Mas, sobretudo, eu estava estudando, você vive num país estrangeiro. Involuntariamente. Quer dizer, não pode voltar para o Brasil. E a tua tendência nessas condições é não se adaptar. Então você fica o quê? Ligado ao seu país. Você se adapta ao país, mesmo porque refugiado político não pode fazer política. Então sua participação na vida de um país desse é limitada. É completamente diferente de um cara que vai para lá trabalhar, né? Que pode se integrar, inclusive, mais à sociedade do país onde está. Então é uma situação difícil, tanto que algumas pessoas tiveram mais dificuldades no exílio que na cadeia. Mas não é meu caso, eu sempre preferi o exílio. Entendeu? Podia chegar ali no botequim e tomar uma cerveja, entendeu? Conversar fiado. Então, é chato, é ruim, ninguém pode dizer que é uma coisa boa, mas é melhor que cadeia. Então, o Cláudio Torres passou esse tempo inteiro, entendeu? Na cadeia. Foi terrível. Os meninos que passaram 9, 8 anos, 7 anos na cadeia. Foi muito pior que o exílio. Foi um exílio. A gente não pode se queixar. E como é que você se relacionava com o Brasil nesses 10 anos de exílio? Olha, sempre atento, lendo. A partir de um certo momento, eu ganhei, minha família pagou para mim a assinatura do Jornal do Brasil. Eu recebia com certo atraso, mas estava sempre antenado com o Brasil. Lia material brasileiro e tínhamos um grupo, eu, o Cid, o César, o Daniel e o Carlos Wagner, que discutíamos em conjunto as questões brasileiras. Longe, né? Porque os dois Benjamin estavam na Suécia. O Carlos Wagner em Paris, o Daniel em Paris. Depois o Daniel foi para Moçambique. Mas sempre mantivemos um contato comum, uma discussão comum, e sempre centrada no Brasil. E mantive sempre, entendeu? E aquelas coisas de quem está no exílio não pode voltar, comprava uma manga por um preço absurdo, entendeu? Uma vez ia no mercado, ia em Paris, aí via, entendeu? Sabe, uma coisa assim, que aqui no Brasil você nem liga. Então, aquela saudade natural, entendeu? Tal. Mas nunca cheguei a raios da loucura.
Por exemplo, uma garrafa de pitu custava o mesmo preço que um Chivas Regal, né? Eu nunca vacilei, sempre pude tomei o Chivas Regal, eu não tomava pitu. Eu mantive certa noção, a saudade não me fez perder completamente a cabeça. Achei que você, como alagoano, ia optar pela pitu. Jamais. E qual era o ambiente político quando você chegou ao Brasil? De festa. Todo mundo conversando com a gente, algumas pessoas querendo ganhar a gente para tal ou qual organização, o PT já estava formado. E eu conversei com o pessoal aqui, fiz as reuniões políticas e fui para Alagoas. Passei um mês em Alagoas, uns 15 dias em Alagoas, voltei para cá, fui a alguns lugares do Brasil fazer debate e tal, e voltei para cá, para o Rio, mas depois passei mais 3 meses em Alagoas. Entendeu? Vim aqui, fiz a reunião do PT, voltei e fui fundador do PT, em fevereiro, se não me engano, de 80. Mas fui lá, entendeu? Fui conversar com meus antigos amigos, entendeu? Fui tomar uma azuladinha, tomei minha cerveja, passeei, tomei banho de mar, entendeu? Houve quem chegou aqui e ficou na política desde o primeiro momento. Não, eu dei uma relaxada aqui quando cheguei no Brasil. Aí voltei para cá em fevereiro, participei da convenção que fundou o PT aqui no Rio, participei da convenção que fundou o PT em São Paulo, e aí passei, fiquei um ano em São Paulo, tentando emprego, não consegui. Depois passei outro ano em Brasília, aí eu já era tradutor, fiz traduções do CNPq, minha antiga companheira era funcionária pública, eu fazia traduções, e até 1982, quando me fui intimado, Daniel, Cid, César e tal, a vir aqui para o Rio, senão eles rompiam relações políticas comigo. Então eu tive que vir para o Rio e fui candidato ao Senado em 82 pelo PT. E como é que você vê as transformações do PT da origem até esse momento? Olha, o pessoal da esquerda do PT tem mania de botar toda a culpa em cima da direita do PT, que é a articulação. Eu não faço isso. Eu acho que nós somos derrotados na transição. O Golbery ganhou. Ele fez uma transição lenta, gradual e segura. O risco que essa transição correu foi em 89, quando o Lula ameaçou ganhasse. Né? O Lula ganhando ali teria sido uma transformação no Brasil maior. Entendeu? E eu não digo para fazer nenhuma revolução socialista, mas para realmente ter feito reformas mais profundas no país. Nós perdemos, o Collor também não era do establishment, então, de forma que a transição continua sob Fernando Henrique Cardoso. O país todo foi para a direita. Nos anos 80, você tinha manifestações operárias, você tinha amplas manifestações de classe média, você tinha um movimento estudantil razoável, entendeu? Muito elitista, mas que existia, e você tinha um movimento, por exemplo, de bancários muito forte, um movimento de funcionalismo público extraordinário. Então, tudo isso foi um pouco parte da década de 80, começou a morrer. Quando o movimento, você tinha aqui no Rio, por exemplo, um trabalho da Associação de Moradores extraordinário, tudo isso decai a partir do final da década de 80. Então o país foi todo para a direita. Era inevitável que o PT fosse para a direita. Então, quando você pega a história mundial, você vai ver que todo o Partido Socialista de massa, em condições de democracia política, foi para a direita. Em condições que não há revolução à vista. Então, o partido foi para a direita. O que chama a atenção no PT é que ele foi para a direita muito rápido. Né? O partido foi para a direita muito rápido e, sobretudo, se institucionalizou rapidamente. Mas até chegar a essa crise moral de hoje, o PT virou um partido cada vez mais separado da massa, o PT renegou a sua democracia interna e então foi virando um partido como os outros, muito institucional. E a crise do PT é isso. Agora, não é só culpa da articulação. A articulação, ela é responsável porque ela apoiou ativamente a saída para a direita. Mas acho que o PT, de toda forma, há causas sociais mais importantes que essas, você atribuir somente a algumas pessoas a ida do PT para a via institucional.
Eu acho lamentável, mas acho que o PT ainda hoje é a expressão de oposição popular que existe no Brasil. A maior, não quer dizer que seja a melhor, mas é a maior. E é para onde avançam os movimentos populares e onde você tem mandatos que podem respaldar o movimento popular. Sem nenhuma ilusão, eu acho que a recente crise do PT mostrou isso. No final saiu pouca gente. Quer dizer, pensasse que ia ser uma grande onda de saída, saiu pouca gente. E o PT tem um corpo de militância muito forte. Eu tenho visto que nessa crise muita gente que estava afastada voltou para o PT para militar. E você descobre que tem uma militância que quer um partido, pelo menos organicamente, menos institucional e funcionando na base da democracia interna, com debate, com discussão e tal. Se isso vai ser possível, nós só poderemos saber daqui a alguns anos. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, eu acho que a grande coisa do PT é essa estrutura de militância que ele tem. Por isso, eu acho que um partido como o PT não vai acabar. Mas não só isso, ele tem elementos de regeneração. Se vão triunfar ou não, só o futuro dirá. Retrospectivamente, como é que você encara, hoje em dia, a luta armada que se praticou no Brasil nos anos 60? Olha, como eu sempre fui contra a forma com que ela se deu, a meu ver, isso confirma as teses que eu sempre defendi. Eu sempre defendi que a base é o movimento de massas. Sempre acreditei nisso, que as massas fazem sua própria história. Claro que tem direção, claro que tem partido, claro que tem intelectual participando, mas eu acredito no movimento de massas. E quando, em 67, começou a discussão sobre foquismo, eu sempre fui contra o foquismo. E quando começaram a assaltar banco, eu fiz um discurso quando estava preso, afirmando que eu era a favor da luta armada, mas que não confundia a luta armada com assalto a banco. Quer dizer, a organização, a DI, não gostou. E o Franklin escreveu um discurso que eles apresentaram como o meu para a sociedade, defendendo as ações, defendendo um discurso que muita gente achou extraordinário. Na verdade, é do Franklin. O meu discurso é um discurso de 2 páginas rabiscadas na mão, em que eu reafirmava meu compromisso com a construção do exército revolucionário, mas dizia que isso não era exatamente assaltar banco. E eu acho que a tragédia no Brasil foi mais grave porque os grupos revolucionários não conseguiram nem sequer colocar em prática o que consideravam sua estratégia. Se for observar, a tese do Marighella era de guerrilha rural. A tese da VPR era de guerrilha rural. E eles nunca conseguiram chegar ao campo. O que é que havia? Aquele movimento de assalto a banco virou um fim em si mesmo. Então as pessoas assaltavam um banco e viam no dia seguinte a repercussão no jornal, para saber se a ação foi boa. E aquilo virou uma espécie de guerrilha urbana, entendeu? Sem muito objetivo, porque você, de fato, não fazia uma guerrilha. A atividade meio predominou sobre a atividade fim. E o pessoal foi se isolando cada vez mais, porque a linha da porra louquice triunfou. Quer dizer, o pessoal, todo mundo queria virar clandestino, entendeu? O pessoal não queria ter uma vida legal, entendeu? Então foi uma guerrilha uma luta armada feita de uma forma muito despreparada, com a concepção militarista. Eu fui contra essa concepção, aceitei essa posição da organização, discuti honestamente dentro da organização as variantes que tinha. Agora, tenho que louvar e saudar ainda hoje a coragem dos companheiros que fizeram aquilo. Quer dizer, tive companheiros mortos, entendeu? E achavam que estavam fazendo aquela atividade meio que iam construir a guerrilha rural. Então, acho que aquilo foi uma demonstração da generosidade da juventude da minha época. E tenho os companheiros que foram torturados e mortos como heróis da Revolução Brasileira. Mas nunca partilhei realmente da linha que triunfou no Brasil. Eu sempre tive outra perspectiva. E se você fosse pensar hoje, a grosso modo, qual teria sido o maior acerto da esquerda brasileira depois do golpe? Olha, eu acho que tem coisas positivas que a esquerda fez. As greves operárias de Osasco, de Contagem, o movimento estudantil, tá certo? A luta cultural, né? Se você falar da esquerda no sentido amplo, né? A esquerda realmente travou uma luta importante na imprensa legal, na música, no teatro, entendeu?
Acho que a esquerda é uma demonstração do que podia fazer. E no movimento de tipo sindical. O movimento estudantil, para mim, é um movimento de tipo sindical. O movimento no Brasil, ele é um movimento de entidade de massa, centros acadêmicos, diretórios centrais, UES, que tem uma tradição sindical. Eu acho que nós, como movimento estudantil sindical, fomos realmente o auge do movimento estudantil brasileiro. Tá? Quando nós chegamos em 68, nós tínhamos uma visão de combinar a luta política com a luta reivindicatória, respeitar a vontade dos estudantes, criar uma entidade dos estudantes aqui no Rio, em que eu acho que realmente é a política sindical que deveria ser aplicada ainda hoje no movimento estudantil, enfim, que é mais ou menos como deve se fazer uma política sindical. No entanto, a memória do movimento estudantil ela é curta, porque o cara operário está dizendo o seguinte: o operário é operário, o filho é operário, o movimento é operário, daqui a 20 anos o cara é operário. Com o movimento estudantil não, você entra da universidade, sai. O que acontece? A ditadura rompeu a tradição de 68. A ditadura quebrou. Quando o movimento estudantil volta nos anos 70, ele é um movimento estudantil completamente diferente. O pessoal dos 70 e dos 80 renegavam 68, dizendo, não, vamos fazer como 68. Mas ele não entendia nada de 68. Ele não compreendia a linha que a gente tinha tomado. De forma que se reproduziu um movimento elitista, que é igual ao movimento que se fazia antes de 64. O movimento estudantil hoje tem traços muito mais próximos do movimento de antes de 64 do que do de 68. E eles eram um movimento com desprezo pelo movimento de massa, utilizam a massa estudantil, partidarizam excessivamente a luta deles. Quer dizer, essa memória foi rompida. E quando ela é retomada mais como um fator histórico, mas não como algo que tinha se mantido vivo no movimento estudantil. O movimento estudantil dos anos 70 é um movimento novo. E o movimento dos anos 80, que eu encontrei quando voltei aqui, 79 e 80, tinha todas as taras do movimento de 64. E se você quiser, para não pensar que nós somos santos, mesmo do movimento que nós temos até 65, 66. Nós só começamos um movimento estudantil maduro no Brasil quando nós temos autocrítica do esquerdismo de 66. Nós somos um enfrentamento a todo custo, 66, não tratarmos com respeito às massas estudantis, entendeu? Achávamos que a massa era pequena burguesa e o que valia era a Revolução Operária, de forma que o que acontecesse no movimento estudantil era para acender uma chispa no movimento operário, a Revolução Popular. A partir de 66, nós fazemos autocrítica e compreendemos que o movimento estudantil tem um valor em si mesmo e que as reivindicações estudantis valem. Não são simplesmente uma forma de você fazer revolução. Então, com isso, com esse sentimento, nós estabelecemos um movimento de base que passou a se organizar por sala de aula, que tinha, em 68, 2.000 pessoas organizadas, que desse e viesse, mas que tinha estrutura na escola, em que discutia as coisas do dia a dia dos alunos. Nós temos um movimento que era político, mas tinha um amplo respaldo reivindicatório. Isso daí, infelizmente, foi perdido. Eu acho que o movimento estudantil foi muito bom. Por outro lado, acho que foi a luta estudantil que salvou as universidades públicas. Hoje ainda, os centros de excelência do ensino no Brasil são as universidades públicas. Elas foram salvas por nós, pela nossa resistência, porque a ditadura militar queria privatizar as escolas públicas. Eu acho que isso é a parte boa, é a parte cultural que a esquerda fez. Ainda hoje você vê, essa geração marcou tanto. Quando você fala em música brasileira, você vai falar de Chico, de Caetano, de Gil, de Paulinho, você fala em cinema, entendeu? Você ainda vai pegar o Glauber, que é um pouco antes, entendeu? Mas que faz parte desse clima de fermentação, porque eu acho que a esquerda deu sua contribuição. E isso aí não deu em revolução, mas acho que deu numa mudança cultural importante. E, finalmente, porque a geração de 68 foi um rompimento crítico. Não completo, nós somos uma geração de transição, mas rompeu com aquela uniformidade do pensamento de esquerda. A partir de 68, a esquerda nunca foi igual. Ela se fracionou muito, é bem verdade, mas em compensação se enriqueceu também, porque a crítica passou a ser um elemento importante. Foi uma geração impertinente, e essa é uma grande qualidade, não aceitar o estabelecido. Isso não quer dizer que a geração de 68 vai se perpetuar nas outras. Isso é até o contrário ao espírito dessa geração. Você cheguei aqui nos anos 80, havia uma grande luta pela defesa da virgindade. Uma parte da juventude começou a exaltar a virgindade. É uma coisa surpreendente. Mas a diferença é que nos anos 80 o pessoal começou a ser virgem por opção.
Quer dizer, até os 60, negro era virgem por obrigação. Então, mudou muito. E eu acho que essa quebra geral de linha cultural que 68 fez foi importante. Agora, como política nossa, como socialistas, no sentido de que defensores da Revolução Socialista, nós perdemos. Isso aí não tem a menor dúvida. E acho que nós, pelo menos os jovens, não estávamos realmente preparados para enfrentar um desafio daquele tamanho. Entendeu? Mas se você se lembra, em 67 não tinha movimento operário praticamente. Não tinha nenhum outro tipo de movimento de classe média. O movimento camponês tinha sido arrasado. O movimento das Forças Armadas tinha sido destruído. Só tinha o movimento estudantil. Acho que nós somos muito bons em movimento estudantil, mas realmente não chegamos a ter uma nota muito alta em matéria de linha revolucionária, de estratégia revolucionária. Qual teria sido o maior erro, na sua opinião? Olha, do ponto de vista estrito da esquerda, eu acho que o maior erro foi a estratégia adotada em 68. Acho que a gente devia ter prosseguido fazer luta de massa, entendeu? Tentando um enfrentamento político, ampliando. Acho que a gente teria sobrevivido mais como alternativa de esquerda, influenciando mais os anos 70. A nossa influência a partir dos anos 70 foi muito pequena, porque isso gerou dificuldades também, mesmo na composição do PT. Quando o PT se forma, o pessoal da esquerda, da armada, era um pessoal derrotado, que se juntava ao movimento operário vitorioso. Então, isso certamente influenciou nos rumos para que o PT fosse um partido mais moderado, entendeu? Para que o PT se institucionalizasse mais rápido. Enfim, eu acho que, politicamente, esse foi o maior erro. Foi um erro de estratégia política, ali em 68. Acho que poderia ter mudado alguma coisa. Não no imediato, não é que a gente fosse ganhar a batalha contra a ditadura, mas nós teríamos acumulado certamente mais e teríamos nos preparado para um período seguinte, onde a ditadura entrasse em um caso, para dar uma saída diferente para o Brasil. E se a gente for pensar especificamente sobre a ação do sequestro do americano, que reavaliação você faz hoje? Olha, está na cara que foi uma ação politicamente errada. Entendeu? Por quê? Porque nós não tínhamos força suficiente para fazer uma ação daquele tipo. A repressão que se segue mata o Marighella, entendeu? Dá uma paulada na LN, depois termina dando uma paulada no MR8 também, e jogou definitivamente a esquerda na defensiva. Então, acho que foi um passo errado, desse ponto de vista. Embora, pessoalmente, muito agradável para mim, entendeu? Mas acho que, politicamente, o pessoal não tinha força para fazer aquele tipo de ato. E, a gente julga hoje, o impacto, a meu ver, não está ainda medido, foi um impacto muito importante, mas esse impacto importante e positivo foi logo desfeito, porque a partir daí começou a morrer tanta gente que 6 meses depois esse impacto tinha desaparecido. Foi um impacto imediato, muito grande, mas perdeu muito. Acho que foi um ato que não correspondia com a relação de forças ali, então não deveria ter sido realizado. Embora agradeça até hoje aos autores do sequestro por me terem posto em liberdade. E para terminar, Vladimir, qual é a tua visão de futuro? Olha, acho que nas condições do Brasil de hoje, você sabe, o mundo mudou muito, acabou-se o campo socialista como tal, entendeu? Embora eu sempre defendesse que ali não havia socialismo, mas isso é uma alteração profunda na correlação de força mundial, deixando o campo livre para os Estados Unidos se afirmarem de novo como grande potência. Nós temos um mundo em constante mutação, com grandes mudações, um capitalismo muito diferente. Em escala mundial, você tem realmente uma globalização mais efetiva, a internet chega para ficar, unindo de uma forma ou de outra intelectuais, cidadãos comuns, diversas partes do mundo, entendeu? Você tem hoje um mundo financeiramente também globalizado, então você tem mudanças de porte, você tem uma mudança na tecnologia muito grande, na biotecnologia, quer dizer, nós estamos numa fronteira de grandes transformações, o capitalismo está se transformando, ninguém sabe no que ele vai dar, mas aparentemente não há sinal de nenhuma oposição mais consistente ao capitalismo mundial. Então, o que eu vejo a curto prazo é que esse capitalismo vai continuar
a menos que haja uma catástrofe financeira, o que não é afastado, porque hoje o sistema financeiro repousa basicamente na confiança. Entendeu? Não tem mais bases sólidas. Desde a crise monetária de 71, o movimento financeiro mudou de caráter, a base dele mudou, e ainda hoje acho que o mundo é muito instável, daí as sucessivas crises. Mas, fora isso, você não tem uma visão de grande revolução. Depois, há um grande questionamento hoje que nós perdemos o sujeito revolucionário. A classe operária industrial perdeu importância econômica, política, de forma que você não vê hoje, com exceção de pequenos grupos muito reduzidos, ninguém falar em transformações revolucionárias guiadas pela classe operária. E, ao mesmo tempo, o novo trabalhador, você tem um monte de assalariados e um monte de trabalhadores que trabalham por conta própria, fazem bico, o cara não quer mais ser assalariado, a classe operária perdeu aquela identidade, entendeu? E não se constitui um corpo organizado capaz de mudar a sociedade. Não me pergunto como vai ser. O que eu digo é que há uma crise profunda na esquerda e quem quer mudar e é socialista de uma forma ou de outra vai ter que fazer novas interpretações. Eu garanto para você que tem uns 30 mil pessoas estudando, uns 30 mil pessoas estudando, gente militando e tal, e vai gerar um socialismo diferente do século XXI, que a gente não sabe exatamente qual é. No quadro do Brasil, eu acho que a direita domina o país. A direita domina o país, não vai perder o controle. O sistema financeiro manda no país até hoje. A alternativa às posições de direita continua sendo o PT, entendeu? Mas uma alternativa enfraquecida, virou um partido muito institucional e vai levar tempo para que apareça outra alternativa que não o PT. Eu aqui considero que a gente só vai poder ter uma nova esquerda quando tiver uma nova geração. E eu não faço falo em geração no sentido etário. Eu falo a nova geração social. Quer dizer, você tem que ter um movimento social que legitime uma nova esquerda. Enquanto isso não existir, eu não acredito em alternativas ao PT. Enquanto não tiver um movimento social que legitime um outro caminho político, não acredito. Os novos partidos vão se formar em imagem e semelhança do PT, pela esquerda, mas disputando o quê? O parlamento, tentando eleger uma prefeitura. E, se não tomarem cuidado, vão seguir o mesmo caminho do PT. Eu acho que enquanto isso não vem, nós temos que escolher hoje, a meu ver, o canal mais importante de luta contra a direita continua sendo o Partido dos Trabalhadores. Esse é o canal. É nesse canal que nós temos que atuar com todas as limitações que ele tem. Mas torço e sonho para que apareça esse novo movimento social, para que permita realmente a existência de alternativas mais radicais, mas com base. Quer dizer, que não sejam meras aventuras.